se eu comprar as peças e montar um PC eu mesmo, não sai mais barato? Mas uma coisa legal é que a gente tem vários mecanismos aqui que facilitam bastante o acesso aos componentes. Nós temos um water cooler com um radiador de 240mm num Core i9 e essa é a memória RAM que vem nele. Muito bem, senhoras e senhores, hoje no Loop Infinito não temos um projeto de montagem de PC, hoje temos um projeto de desmontagem de PC, o primeiro de muitos para a gente conhecer aí PCs pré-montados. Hoje eu tenho aqui um PC Gamer da Dell, que é o Alienware Aurora R15, o PC Gamer do ZT, que foi lançado aqui recentemente em configurações que vão até um Core i9 13900K com uma GeForce RTX 4070 Ti e é justamente isso que eu tenho aqui na bancada hoje. Eu vou comentar sobre o desempenho dessa máquina, o foco dela obviamente é em jogos, mas o que eu quero focar no vídeo de hoje é em conhecer esse produto, tanto o design externo, que é bem diferentão, quanto o design interno, que é super interessante porque os componentes são personalizados pela própria Dell e tem algumas peculiaridades aí também. Então roda a vinheta e vamos nessa! Então nós já começamos esse vídeo dando uma olhadinha nas especificações técnicas do Aurora R15. Temos aí o Core i9 13900K, uma placa-mãe personalizada, que é a 03C3Y4, com chipset Z690, não é Z790... e a RTX 4070 Ti. Essa configuração aqui tem 32 GB de memória RAM DDR5, rodando aí a 4.800 MHz e um SSD NVMe de 1 TB. Para aguentar essa configuração, ele vem com uma fonte de 750 watts. E o mais diferente nessa história toda é o gabinete, a personalização, que a gente vai dar uma olhadinha agora. Mas antes, para começar o vídeo, eu quero já falar quanto custa essa brincadeira. Hoje, no momento da gravação desse vídeo, no site da Dell, ele pode ser adquirido por R$ 19.800, o que é praticamente R$ 20.000 por essa brincadeira. Lembrando que é só o PC. Eu tenho aqui na bancada teclado e mouse Alienware também, monitor, mas isso não vem, a gente está falando apenas do PC. É importante lembrar também que tem outras configurações um pouco mais compráveis, que incluem, por exemplo, um Core i7 ou um Core i5. Mas eu vou falar dessa daqui, né, que é a que eu recebi aí para testar. Vou deixar os links aí na descrição para quem quiser conhecer mais também. E aí, já logo no começo do vídeo, sabendo o preço, é inevitável aquela comparação. Mas espera aí, se eu comprar as peças e montar um PC eu mesmo, não sai mais barato? Sai bem mais barato. Na verdade, se eu pegar 20 mil para montar um PC, dá para montar com uma 4090 no lugar de uma 4070 Ti, com memórias melhores, uma fonte mais potente e por aí vai, ainda sobra um pouquinho. Agora, é aquela velha história, né? Pré-montado versus comprar os componentes e montar. É claro que quando você compra um PC assim, tem várias coisas incluídas aí, né? Você está pagando pelo serviço, por já ter a garantia de todos os componentes, por ele já vir redondinho, pronto para você usar. E às vezes dá menos dor de cabeça, né? Tem gente que não gosta de montar o próprio PC, quer comprar ele já certinho. Mas, né, é isso. Mas é mais caro, tá caro. Mas vale lembrar também que existem configurações mais básicas, então a configuração de entrada custa R$ 10.000, metade do preço dessa configuração, mas traz aí um Core i5 de 13ª geração, um 13400F, e uma RTX 3060 com 16 GB de RAM e um SSD NVMe de 512 GB. Tem alguns descontos aí que estão rolando no site também, mas isso varia, né, de acordo com o momento que você pesquisar. Novamente, é mais caro do que você comprar os componentes e montar um PC. E por fim, a gente tem aqui uma configuração com um i7 3700 e uma RTX 3060. Mas esse cara aqui, acho que ele é o primeiro Aurora com uma RTX série 40. Então vamos lá, o que a gente vai fazer agora é desmontar esse PC para conhecer ele e depois eu falo um pouquinho sobre essas configurações. Vamos começar então falando sobre o design externo aqui desse gabinete, que é bem diferente porque ele é todo cheio de curvas, né? Na verdade a gente tem aqui um design que prioriza a estética, a identidade visual Alienware, o ZT para todo lado, mas não necessariamente favorece o fluxo de ar
dos componentes aí, o fluxo de ar do gabinete, né? Inclusive a gente percebe isso aqui em cima. Você tem toda essa estrutura toda curvada, mas não tem fluxo de ar aqui em cima, não tem uma malha aqui para o ar passar. Na verdade, isso está aqui atrás, então ele meio que tenta jogar tudo para sair aqui atrás. A mesma coisa acontece na frente. Quando a gente observa aqui o painel frontal desse gabinete, a gente tem aqui uma chapa de acrílico, né, transparente aqui, com a iluminação RGB, inclusive o plastiquinho aqui que eu esqueci de tirar. Desculpe! E essa chapa transparente, ela tem um vão aqui e aí temos a passagem de ar da malha aqui dentro, né? Então tem várias furações ali dentro para puxar o ar ambiente para resfriar o gabinete, mas seria melhor se fosse tudo vazado aqui na frente. Mas a ideia aqui é ter essa estética. Aliás, a estética do RGB é muito bonita, né? Você tem esse formato de oblongo, extra longo, com a iluminação RGB aqui que contorna, a iluminação no fundo aqui também e o ET, o ser alienígena, que é o botão de liga e desliga desse PC. Em termos de conectividades, nós temos aqui na frente um P2 para fone de ouvido e microfone, 3 portas USB tipo A de 5 gigabits e uma porta USB tipo C de 10 gigabits. E o selinho Core i9 aqui na frente, ele tá colado torto, mas essa é uma guerra que eu já perdi. Na lateral direita aqui a gente não tem nada especial, né? Só a tampa aqui para acessar alguns cabos, o pouco cable management que esse case precisa. E na lateral esquerda a gente tem aí a visão dos componentes internos numa tampa que tem esse recorte aqui de acrílico. Não é vidro, eu achei que era vidro, mas é acrílico, que é mais fácil no caso dessa curvatura que tem aqui, né, nessa tampa. Porém, você precisa ser mais cuidadoso, porque o acrílico ele risca com mais facilidade, né, ele suja com mais facilidade. Vidro temperado costuma ser mais não sei se é mais translúcido a palavra. É translúcido que fala? Você consegue enxergar, é mais transparente? É melhor, dá pra ver melhor o que tem ali dentro. E fica mais fácil de limpar também. E também, né, por ser acrílico, nessa parte de baixo aqui a gente tem várias perfurações, olha lá, pro fluxo de ar. Especial o fluxo de ar da GPU que já puxa o ar ambiente por essa passagem aqui. Então essa é a lateral dele, a parte de cima eu já comentei, né? Só uma curva aqui com uma furação aqui do lado. E agora eu vou falar um pouquinho das conectividades aqui, ó. Porque esse rabicho aqui que vocês estão vendo é a anteninha do Wi-Fi. Então ela tem esse formato quadradinho com um suportinho tipo para colocar, sei lá, você vai parafusar ela na parede ou deixar embaixo. Embaixo não, né? Porque é antena Wi-Fi. Mais em cima se colocar melhor. Ou simplesmente deixar ela presa aqui em algum lugar, né? Então a gente tem aí a anteninha do Wi-Fi com as duas conexões aqui. Vou tirar essa outra aqui. Engraçado que não fica na placa-mãe, né? Essa é a primeira peculiaridade. Eu vou falar de várias peculiaridades aqui em relação a um PC convencional que a gente monta, né? Então, não está direto na placa-mãe, está aqui em duas conexões que lá dentro entram na placa-mãe. E por falar na placa-mãe, nós temos aqui as conexões de áudio, incluindo aí, ó, áudio óptico, 6 conexões P2, um RCA também, e aqui nós temos as portas USB e a porta de rede. Então são 4 portas USB 2.0 para periféricos, 2 portas USB 3.2 Gen 1, 5 GB e 2 portas USB tipo C com 10 GB de banda, além da conexão de rede, que tem 2.5 gigabits. E também as conectividades de vídeo na 4070 Ti. Temos aí 3 portas DisplayPort e uma porta HDMI, que é o tradicional dessa GPU. E olhando de perto aqui, nossa, velho, onde foi parar as memórias SSD? Me incomoda muito que o logo GeForce RTX, ele acende, mas ele fica aqui, ó, na parte escura do gabinete, aí não dá pra ver direito, só quando eu inclino aqui, ó. Vocês nem viram até agora que ele estava aceso ali, ó. Só quando você olha assim, ó, na furação ali, ó. Agora se eu inclinar aqui, ó, olha que logo bonito, retroiluminado ali embaixo, não dá pra ver ele, pelo amor de Deus. Isso é um sacrilégio. E o cabo de força também, né? Mas aí vocês viram que ele estava ligado aqui o tempo todo. Agora vamos desmontar esse PC começando aí pelas tampas. Eu já dei uma estudada em como faz isso e eu espero não quebrar nada aqui hoje, mas vamos ver. É na manha, que você vai puxando aqui, ó, e sai. Essa é a primeira tampa. E eu falei que aqui a gente tem acesso a um cable management que, assim, um pouco cable management que esse gabinete tem, porque só passa por aqui, ó, 2 cabos, né? Um cabo de fonte aqui da CPU e um outro cabo aqui que é isso aqui? Um cabo SATA, de alimentação SATA, que entra na placa-mãe, 12 volts.
Vai vendo, o negócio vai ficando bem louco. Essa tampa, inclusive, é bem grossa, né? Olha o tamanho dela. Tem a tampa aqui de cima também, que sai do mesmo jeito, é só ir puxando aqui com jeitinho. E aí você não tem acesso a nada aqui em cima, né? Eu imaginei que teria acesso a alguma coisa, mas não. É apenas um encaixe aqui para estética e para acessar os parafusos do mount do radiador, que tem um radiador aqui de 240 milímetros. Mas aqui muito bem poderia ser furadinho em cima para melhorar o fluxo de ar, né? Porque a gente tem a passagem de ar aqui atrás, né? Como eu já comentei, ó, nessa parte aqui. Então ele meio que força o ar a fazer isso aqui, quando seria mais eficiente se ele simplesmente fosse para cima. Mas tudo bem. Agora, para abrir o último painel, tem uma travinha que a gente precisa liberar aqui, ó. Que é a hora que puxa, ele solta. É só puxar a tampa aqui. E ela é igual a outra, só que com o acrílico vazado, como vocês estão vendo aí. E me parece que tem uma malha que também pode atuar como um filtro de poeira. É meio grande para ser filtro de poeira, mas eu acho que ajuda. E agora a gente já começa a ver um pouquinho aqui, ó, do Aurora R15 por dentro. Em um formato de placa-mãe bem fora do convencional, né? Porque ela é muito mais larga ali atrás, como vocês estão vendo. E tem algumas peculiaridades, como os slots NVMe aqui, ó, do lado da memória RAM. O que dá um acesso bem mais rápido na hora de você fazer um upgrade. Mas, bom, eu vou falar dessas memórias RAM daqui a pouco, mas só 2 módulos de memória RAM, um chipset Z690. Mas uma coisa legal é que a gente tem vários mecanismos aqui que facilitam bastante o acesso aos componentes. Então, por exemplo, essa barra RGB que ilumina o logo e também joga uma luzinha para trás, ó, você joga ela aqui para cima e aí você tem um acesso mais rápido aqui ao radiador. Esse fan que está aqui, ó, você apertou aqui o mecanismo, ele já sai, né, para você ajustar. Claro que isso... Eu não sei quem fez isso daqui, mas tá encaixado errado esse negócio aqui, ó, tá para fora. Todos estão para fora? Não, cara, não é assim que se faz. Inclusive tem algumas coisas que não parecem estar encaixadas corretamente, mas vale lembrar também que essa máquina aqui é uma máquina que passou por vários outros veículos e canais de YouTube que testaram. Então, uma outra coisa que eu estou mostrando aqui não deve ser como ela veio, mas enfim. Aqui no cantinho a gente já tem 2 cabos SATA de alimentação e conexão na placa-mãe para você colocar um HD, se você quiser expandir a memória, tem uma gavetinha aqui, então muito fácil esse acesso para adicionar um HD. Aí aqui a gente tem um módulo, ó, você puxa aqui, o que tem nesse módulo aqui? Temos grampos aqui para organizar a passagem dos cabos para todo lugar. Isso aqui é só para preencher espaço aqui e fazer cable management, não me parece ter nenhuma função além disso. E ele é todo vazadinho para não atrapalhar o fluxo de ar. Mas a presença dele eu acho que atrapalha mais do que sem ele, hein? Até daria para organizar os cabos da GPU passando por baixo aqui. Se esse adaptador 90 graus aqui, ele viesse para baixo, hein? Será que eu consigo corrigir esse problema aqui? Agora, uma coisa que eu acho genial nesse gabinete é o suporte para a GPU, para ela não ficar tombadinha aqui na ponta. Olha que suporte legal, que inclusive tem uma remoção muito fácil, ó. Então, isso daqui segura a GPU na posição adequada, né? Para ela não inclinar, não fazer isso aqui, ó, não cair um pouquinho aqui. E é legal que ele tem aqui, ó, 3 níveis, né? Então você pode colocar mais na ponta aqui, ó, se quiser. Dependendo aí da GPU, para segurar ela. Legal. Também temos aqui, ó, um mecanismo de acesso rápido à GPU. É só puxar aqui essa portinha e aí a GPU já solta, né? Então isso aqui faz pressão, onde nós teríamos 2 parafusos aqui prendendo a GPU e pronto, ela já está solta. Vou desconectar aqui o 12VH PWR, né? O PCI Express de 5 pinos, que está adaptado aqui. Acho que também vale falar... Ih, mano, faça isso, não... Aqui nós temos um adaptador PCI Express 5.0 para 3 conexões de 8 pinos da fonte. O ideal é que, quando você tem essas conexões, você tenha um cabo vindo da fonte para cada uma dessas entradas aqui. Mas aqui vem apenas 2 cabos da fonte e está rolando aí uma cascata aqui. Assim, não vai dar nenhum problema numa 4070 Ti, até porque a 4070 Ti que a gente tem aqui no Loop Infinito ela usa 2 apenas, né?
Mas é boas práticas quando você tem um negócio desse, você fazer dessa forma. Ou, mais interessante seria se já viesse da fonte para cá, né? Via PCI Express 5.0, um cabo só, sem ter esse emaranhado aqui de cabos. Mas isso é algo que eles já atualizaram no R16, né? Que já saiu lá fora, o Aurora R16, depois eu vou comentar sobre isso. E aí ele tem um design todo retangular, mudou bastante coisa. Perdeu esse daqui, que acho que esse é o último da geração com esse design curvadinho. Então vamos tirar a GPU, que é uma das coisas mais legais aqui, né, desse PC e desse vídeo, né? Como curiosidade, mostrar que a Dell faz a própria GPU. Então nós temos aqui uma GeForce RTX 4070 Ti, que eu não consigo puxar aqui, porque, né, eu não tenho botãozinho de acesso rápido aqui. Tem que apertar ali. Pronto, saiu. Caiu alguma coisa ali, mas saiu. Ah lá, e o que eu gosto no design da Dell, né, quando a gente tem essas máquinas da própria Dell, é que é uma GPU com um design super minimalista, né? Só o essencial ali, ó, para GPU. Você não tem aqueles dissipadores super extravagantes, você não tem a marca gamer estampada, ETs carimbados para todo lado, não. É uma GPU, ó, super discreta. Então essa é a 4070 Ti da própria Dell, que eles usam aí nas máquinas na linha Alienware. Isso daqui você pode colocar em qualquer PC e vai funcionar. Você não consegue comprar essa GPU sem comprar uma máquina que já vem pré-montada aí pela Dell. Então, fluxo de ar dessa GPU igual à série 40, né? Igual à série 30 também. A gente tem esse dissipador vazado nessa parte aqui. Então, são 3 fãs e o terceiro aqui já joga o ar que passa, né? Atravessa aqui a GPU. E, pô, bem legal aqui esse conceito dela, né? O ar também sai aqui pelas laterais e tem aqui também vazadinho aqui na frente, né? Então, legal. Essa é a 4070 Ti da Dell. Agora, deixa eu puxar aqui. O que caiu foi um protetorzinho aqui da baia. E agora aqui, ó, dá pra ver um pouquinho melhor essa história dos cabos aí PCI Express que eu comentei. Então vem 2 cabos de 8 pinos da fonte e aí eles entram aqui em 2 entradas e aí a terceira entrada, na verdade, ela é dividida entre os 2 cabos. Então eu tenho que dar o crédito, porque é uma solução melhor do que apenas fazer uma emenda de um cabo que vem da fonte usar 2 conectores, né? Na verdade, cada cabo usa metade aqui e combina com um adaptador. Então é pensado, é uma solução pensada. Que nem é necessário numa 4070 Ti, mas, né, cada projeto é diferente. Tá pior que fragmentação de Android isso aqui. E agora que os jogos comecem. Aliás, chegou, ó, minha furadeira da Xiaomi. Essa aqui não é só parafusadeira não, essa aqui é furadeira também. Agora vai. O que eu tirei aqui parece ser uma cobertura da fonte, que também dá a base para aquele suporte da GPU, né, para ela não ficar caidinha ali. E aí eu tenho aqui agora, eu consigo ver com mais detalhes a fonte, uma fonte aí da própria Dell com 750 watts. Não é uma fonte modular, obviamente é uma fonte toda projetada para esse setup que nós temos aqui. Ela não é uma fonte convencional, porque ela tem a altura de uma fonte SFX, pelo que eu estou vendo aqui, né, de formato compacto, porém ela é bem mais comprida, né, então é isso. Ela puxa o ar ambiente... bom, não puxa o ar ambiente de baixo, porque a parte de baixo aqui ela é toda fechada. Mais uma escolha de design que compromete um pouco o fluxo de ar, né? Então, aqui a gente ainda tem uma área aqui que é vazadinha, né? Que provavelmente tem uma passagem de ar vindo aqui da parte da frente do gabinete. Então, ela pode puxar um ar ambiente, né? Por aqui por baixo. Mas ela não faz isso, porque os fãs estão aqui atrás. Então ela puxa ar do próprio gabinete para resfriar a fonte. Geralmente as fontes trabalham, né, nas montagens, pelo menos as que a gente faz aqui, com fluxo individual. A fonte está posicionada de um jeito que ela já puxa o ar ambiente e já solta para o ambiente, não entrando no case. Mas essa aqui já puxa um ar um pouquinho quentinho, né? Não muito também, porque está na base do case. Não deve atrapalhar muito o uso, mas é mais uma escolha que talvez beneficie a estética desse case, que atrapalha um pouquinho essa questão aí do fluxo de ar, né? E por falar em fluxo de ar, nós temos 5 fãs aqui nesse PC. 2 aqui na frente para trazer o ar ambiente para dentro do gabinete, para resfriar. Um exaustor que é o único que tem RGB
e ele tem as pás brancas aqui, né, por conta disso, por efeito RGB. E aqui em cima, 2 que vão pro radiador. Então tem um sistema de water cooler, all-in-one aqui, com a bomba e o reservatório em cima da CPU. Tudo personalizado aí, como vocês estão vendo, com o loginho do ET. É ETzinho para todo lado. Eu gosto, são os Anunnakis querendo dominar o mundo. Não, esses são os Greys, esses são os aliados da humanidade, os seres interdimensionais que ajudam nessa treta toda aí, contra o GO. Deixa eu parar de ouvir o Ralph. Vamos tirar esse cooler aqui, ó, pra gente ver de perto a CPU. Ó, a pasta térmica tá boa, hein? Cobriu toda a CPU. Eu não sei se veio de fábrica ou se alguém já fez o que eu tô fazendo aqui nessa unidade. Mas deixa eu desconectar aqui o que tá na placa-mãe. Aí. E agora conseguimos ver toda a placa-mãe aí dentro. Agora vamos limpar a pasta térmica para tirar essa CPU. E o PC deu uma mijadinha ali. Vocês que tem um water cooler já repararam que às vezes o PC dá uma... Do nada, faz um barulho de líquido? Fala que o PC deu uma mijadinha ali. Às vezes o PC mija de verdade, né? E aí vira um aquário de mijo. A Thermaltake já mandou as peças pra gente trocar, viu? Vai ter vídeo. E vamos tirar aqui a CPU, olha lá. O Core i9. O Core i9 13900K. CPU normal. O único comentário que eu tenho a fazer sobre essa CPU é que ela seria mais bem aproveitada se o chipset que a gente tivesse aqui fosse Z790 e não Z690. E assim, não é um problema, o PC funciona, é que quando a gente considera o preço, você fala, pô, mas peraí, né? Por que não é o chipset mais atual para essa CPU? Então eu vou colocar ela de volta aqui, para não entortar nenhum pino da placa-mãe. E chegamos ao insulto, que são as memórias RAM. Esse é um computador gamer que custa 20 mil reais. E essa é a memória RAM que vem nele. E assim, novamente, não que isso vai afetar o uso. Não vai afetar o uso, funciona, dá pra jogar, a gente testou e tal. Mas, pô, por 20 mil reais, não podia vir uma memória com um dissipadorzinho estiloso, um RGBzinho aí para complementar o visual da máquina. Não, tem que vir o chip mais básico possível. Com também, para DDR5, uma frequência de entrada, que é 4.800 MHz. Ou megatransfers, sendo que hoje facilmente você passa dos 7.000, né? O último PC que eu montei aqui, 7.200 megatransfers por segundo, quase o dobro disso aqui. Então assim, quando a gente pensa na máquina, e você pensa, sei lá, o preço que ele é vendido lá nos Estados Unidos, ok, mas quando a gente traduz para 20 mil reais aqui, essas coisinhas que são detalhes acabam tendo um peso muito maior. Então, sem falar do outro lado aqui, ó, a memória é pelada, ó. Fazia tempo que eu não via isso, ó, peladona. Memórias da Samsung, inclusive. Samsung faz memórias bem boas. Por fim, nós temos aqui o SSD. Vamos tirar ele aqui agora. Temos aqui, ó, um SSD NVMe, que inclusive já vem com, sei lá, vou chamar isso de almofadinha térmica, porque é tipo um dissipador, mas é mais para ele ficar na altura certa ali, preso, sem problemas. Até porque não tem nada que vai dissipar na placa-mãe, vai esquentar a placa-mãe, não vai, né? Então ele é mais só para dar uma segurada, mas ele tem meio que, parece ter uma característica de absorção térmica. Esse é um SSD NVMe da Kioxia, com 1 TB de armazenamento. E, por fim, a gente tem só o chip do Wi-Fi aqui, que também você pode substituir, né? Tem um slot aqui tipo de notebook, o que também é diferente para uma placa-mãe desse tamanho, geralmente você não pode mexer muito no chip. Mas assim, também o SSD, né, podia ser um Kingston Fury Renegade, como esse daqui, ó, com o dissipador ali já próprio, com 4 TB de armazenamento, com até 7.300 MB por segundo, em velocidades de leitura, com uma escrita também bem potente. Ou podia ser também um NV2, se você está procurando um SSD com custo-benefício. O NV2 hoje você encontra às vezes por menos de R$300 em promoções, com 1 TB de armazenamento. Então, SSDs da Kingston, que sempre apoia os nossos projetos aqui no Loop Infinito, os links estão aí na descrição. Aproveita, está com HD ainda no seu PC? Está na hora de fazer um upgrade, aproveita o NV2. Se você quer o máximo desempenho para games, aproveita aí o Kingston Fury Renegade. Eu sei que eu tô meio reclamão nesse vídeo, mas o que eu vou reclamar agora não é exclusivo da Dell. Mas é que tá me deixando louco isso. Por que põe um slot PCI Express tão colado no principal que vai a GPU? Você não vai conseguir usar ele se você pôr uma placa de vídeo.
ele é decorativo, ele é meramente ilustrativo. Esse aqui embaixo também não vai rolar não. Então tem 2 slots a mais aqui PCI Express X4, se não me engano, que você não vai conseguir usar nesse PC ou em qualquer outro PC que... Eu tô falando isso só porque eu tô desenhando um projeto aí, eu peguei uma placa-mãe que é muito embaixo o slot PCI Express da GPU. Então os outros dois que tem, não dá para usar, não faz sentido. A menos que você use, sei lá, uma placa de vídeo, uma GT, uma FX 5200, que ela é fininha, sabe? Agora uma curiosidade, mais uma peculiaridade aqui nesse design, é que a gente tem alguns organizadores de cabos colados direto na placa-mãe, olha só que interessante. Então eu falei da antena do Wi-Fi, né, que ela é externa, né, o conector ele não está direto na placa-mãe, ele está aqui fora no gabinete, e aí tem 2 organizadores aqui para fazer a passagem de todo o cabo da antena para chegar aqui no chip Wi-Fi, que aí é conectado na placa-mãe. Essa placa-mãe diferentona que parece que girou 90 graus em relação aos formatos que a gente conhece aí. As conexões de alimentação também são diferentes nessa placa-mãe. A começar aqui ó, pela CPU, a gente tem 2 conectores de 4 pinos entrando aqui na placa-mãe. A gente tem uma alimentação SATA entrando aqui na placa-mãe também. E não tem aquele conector tradicional de 24 pinos, mas tem um outro conector, ó, o conector ATX aqui, é esse carinha aqui com 10 pinos. Todo colorido, ó. Ele tem azul, preto, vermelho, roxo, marrom e cinza. Lock Gamer pira, ele ama esses conectores. Fora isso, 2 conexões SATA, já tem uma passada aqui para você usar um HD, dá para pôr mais um HD se você quiser, SATA, não sei onde você vai, né, colocar ele. Até tem um slot aqui para um terceiro HD, tá escrito aqui HDD3, mas não tem um conector soldado, então eu não entendi muito bem o que aconteceu aqui. De resto, temos conexões espalhadas para os fãs, mas não temos conexões RGB. Tem uma conexão aqui em cima do pump, né, da bomba do water cooler, que está escrito LED CPU. Então uma conexão bem específica para o controle aí do RGB do bloco aqui, né, do water cooler. Mas eu acho que é USB essa conexão, né, porque todo o controle é feito pelo software da Dell. Então tá aí, esse é o design interno do Aurora R15. A gente conheceu aí os componentes personalizados pela Dell e várias escolhas que eles tomaram para criar esse PC personalizado, né. Acho bem interessante essa GPU, para mim ela é o grande ponto positivo. Seria muito legal se eles comercializassem essa peça super discreta também, né, para quem não quer uma GPU toda extravagante gamer com RGB e tal, que é só uma coisa mais comportada, digamos assim, né, e compacta também, porque ela é a 4070 Ti mais compacta que eu já vi. E a gente conheceu também, né, outras coisas aí, como essa placa-mãe que é super diferente, com algumas peculiaridades, alguns pontos positivos e também alguns pontos negativos nesse projeto. Eu acho que assim, claro que eu estou falando da placa-mãe e várias coisas, mas ela é desenhada especialmente para esse gabinete. E quando a gente pensa nesse formato, eu acho legal, um formato diferente do convencional, né, que não é aquele retângulo quadradão, apesar de que no Aurora R16 que vocês estão vendo aí, eles estão indo para um formato mais tradicional, mais quadradão, que provavelmente resolve várias das coisinhas que eu citei aqui nessa desmontagem. E assim, não que eu seja um especialista aqui queira falar para Dell como isso aqui tem que ser feito, né? Longe disso, mas pelo valor me incomodou um pouco o chipset que não é Z790 num 13.900K. A memória, algo fácil de resolver, né? Mas também não vai afetar o uso, muito. Não vai afetar muito o uso, só um pouquinho. Mas podia, né, ter um dissipadorzinho Dell, sei lá, um RGB com ZT aqui, umas coisas da hora, enfim. Mas talvez o fator mais importante que a gente precisa analisar aqui é que nós temos um water cooler com um radiador de 240mm num Core i9, 13.900K. E eu sei que um bloco de 240mm tem dificuldade, putz, até com geração anterior, 12.900K, até com i7 às vezes, dependendo da configuração, ele não dá conta. Então, como eu já vi nos meus testes, a gente não consegue aproveitar o máximo do 13.900K. Quando a gente pensa para jogos, o desempenho não ia ser muito diferente com uma 4070 Ti se isso aqui fosse um i7. Então eu acho que de tudo que eu falei são detalhes e tal, mas esse é o ponto mais complicado nesse design aqui. E ó, tem um plastiquinho aqui na GPU, ó. Não tiraram o plastiquinho, pô. DDA absurdo, né? Eu acho que tinha que ser 360mm se for colocar um i9 ou fosse um i7, né? Como tem outras configurações lá com um 13700. Eu vou mostrar um pouquinho desse desempenho daqui a pouco. Agora eu vou remontar ele.
Esse reboque ficou maravilhoso aqui na CPU, hein? Pô, só esse adaptador aqui que eu não vi, né? Se eu consigo resolver. É que eu tenho um adaptador igualzinho esse ali. Que dor no coração! Montar esse cabo 90 graus pra cima aqui e não pra baixo. Mas eu não tenho nenhum adaptador aqui que é pra baixo, 90 graus. O único que eu tinha que funcionava nessas GPUs, o Kenji usou no PC dele. O PC silencioso, olha aí que bonito. E ficou excelente com o adaptador, né, Kenji? Que bom. Esse outro que eu tenho aqui é igual. Vai pra cima. Ele tinha que vir pra baixo. Aí já escondi os cabos por aqui, ia ficar legal. Mas esse adaptador aqui eu queria em toda a montagem, pra GPU não ficar... Na verdade eu queria GPUs que não ficassem caindo, né? Olha que beleza, ó. Só isso aqui que... Ah, ó que louco, esse suporte aqui, ele também desce certinho na GPU. Então, isso daqui também faz sustentação para a GPU, ela fica presa aqui. O que ajuda no transporte, né? Visto que essa é uma máquina que ela é vendida já montada, um dos pontos mais preocupantes na hora do transporte é a GPU, que pode balançar, pode sair do lugar. Então, eu acho que é por isso que essa máquina vem com todos esses sistemas aqui, né? A GPU fica presa aqui no meio e aqui nesse suporte aqui também, né? Eu não tinha percebido isso, mas tá aí mais um detalhe interessante na construção dessa máquina. Pelo menos é garantido que ela vai chegar inteira na sua casa, eu espero. O acrílico também ajuda nisso, né? Que é menos um componente, né, frágil para quebrar. Se fosse de vidro, teria mais essa preocupação. Então a gente organiza os cabos na medida do possível e fica assim, né? Fica passando esse monte de emenda aqui. Facilmente resolvidos com o cabo PCI Express 5.0 saindo direto da fonte para cá, né? Sem adaptadores, mas... Espero que no R16 eles tenham resolvido isso. Espero testar o R16 em breve aqui no canal também. Prontinho, ele está montado de volta. Agora eu vou colocar os outros periféricos aqui para a gente falar um pouquinho do desempenho dessa máquina e alguns testes que a gente fez. Mas antes de falar do PC, eu quero falar desses dois periféricos aqui que a gente está usando nesse vídeo e também desse monitor. Tudo não é um pacote, quando você compra o PC vem apenas ele, mas na hora de comprar tem opções para comprar com o teclado e o mouse e depois você pode comprar um monitor também se você quiser fazer o conjunto todo Alienware. O teclado que eu tenho aqui é um teclado mecânico, esse cara aqui é o AW510K. Um teclado low profile com iluminação RGB em cada tecla individual e ele tem aquele estilo que é meio vazado, né? Então ele é como se fosse aberto aqui embaixo, aos redores aí das teclas, né? Para você ter um acesso rápido, então você pode trocar o keycap com muita facilidade se você quiser. E também faz parte do estilo, é um teclado leve, um teclado bem compacto, né? Apesar de ser tamanho full, com o teclado numérico aqui atrás também, ele tem essa aparência bem compacta. A gente tem duas teclas a mais aqui em relação ao teclado tradicional, né? A gente tem um scroll de volume aqui e um botão para colocar no mudo. Além de algumas funções secundárias nas teclas F1, F3, F5, F6 e de F9 a F12. O switch que nós temos aqui é um switch vermelho, é o Cherry MX vermelho com um perfil baixo, né? Eles chamam de baixo perfil. Como vocês já viram, a profundidade da tecla ela é um pouquinho menor do que um teclado mecânico convencional, não me atrapalhou e a gente tem aqui aquela linearidade no clique, né? Então ele não dá aquele cliquezinho, ela desce linear e sobe linear. Esse modelo aqui tem o padrão Estados Unidos Internacional, o que eu particularmente estou mais acostumado, não muda muito na hora de jogar, mas eu achei ele bem confortável para digitar, porque ele é um teclado mecânico, mas ele não é aquele teclado barulhento, né? Com esse switch vermelho linear. Então, ó, não faz aquele tac, 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 tac. Então eu prefiro um teclado mais silencioso como esse. A profundidade de tecla eu achei legal também. Mas eu particularmente prefiro um teclado que não tem as teclas nesse estilo flutuante, né? Que a gente tem a base do teclado e aí as teclas por cima sem aquele acabamento no mesmo nível, né? Mas eu achei esse teclado legal. E o mouse que eu tenho aqui do meu lado, esse carinha aqui é o AW720M. Um mouse gamer que tem aí, ó, iluminação RGB, ó lá, tem o Etevaldo aqui, o Etevinho, o ET Bilu,
Esse mouse no total tem 8 botões, considerando aí 2 botões de cada lado, e o diferencial é que ele tem 3 tipos de conexão. Você pode usar ele conectado com o cabo, mas você também pode usar ele com uma conexão Bluetooth. Então eu acabei de ligar ele aqui, ó lá, então ele está tentando buscar uma conexão aqui, já dá para ver um outro efeito da iluminação RGB também, ou com um dongle de 2.4 GHz. Então você pode trabalhar com 3 tipos de conexão nesse mouse gamer. Em termos de experiência de uso, eu achei ele um mouse confortável. Eu preferiria se ele fosse um pouquinho mais pesado, tá? Acho que essa é a única coisa que eu percebi nele, mas em relação ao clique, ergonomia, achei o mouse bacana. E por fim, o monitor que eu tenho aqui na bancada é um monitor com um refresh rate de 360 Hz. Esse carinha aqui é o Alienware AW2523HF, um monitor aí que tem uma tela de 25 polegadas, na verdade 24,5 polegadas, é um monitor Full HD com esse refresh rate altíssimo. Lembrando que, para usar 360 Hz tem que ser por meio da conexão DisplayPort. Via HDMI é só até 255 Hz. A gente tem aqui um painel IPS com 1 milissegundo no tempo de resposta, e em termos de conectividade, 2 portas HDMI, uma porta DisplayPort, e também temos portas USB para você usar o monitor também como um hub, além de conexões de áudio, né, de saída de linha e fones de ouvido. Achei interessante nesse monitor a forma como ele fica preso aqui também, né? Ele tem um engate rápido aqui, ó, no suporte, e tem esse design também que segue aí a linha Alienware. Ele não tem iluminação RGB, né? Ele é um modelo mais simples, e o foco realmente desse monitor para mim está nos jogos competitivos, para você alcançar aí uma taxa de quadros por segundo que vai muito além dos 120, 144 ou 240 Hz, né? Chegando aí nos 360 Hz. Então, jogar um CSGO aqui, ó, ainda mais nesse PC. O CS2, né? Quando é que sai o CS2? E o Vavá? O Tejada falou pra eu jogar o Vavá. Será que eu jogo? Bora então falar um pouquinho sobre o desempenho das configurações desse PC. Começando pela parte mais de boas, que é a GPU, a RTX 4070 Ti Dell, como ela está listada aqui no HW Info. E assim, essa é a parte que a gente não tem nenhum problema aqui nesse PC. Como vocês viram, a GPU, ela é muito legal. Aliás, eu acho que depois que eu reparei que eu acho que ela é a única GeForce RTX que tem o GeForce RTX retroiluminado, não Founders Edition, que a gente tem aí no mercado, aliás, Founders, né? Não teve 70 Ti Founders também, né? Mas vocês entenderam, né? E em termos de desempenho, que é o que realmente interessa, essa placa entrega o que ela promete. Então a gente já fez um vídeo aqui no canal sobre a RTX 4070 Ti com resultados detalhados, mas a gente também rodou alguns benchmarks, alguns jogos nessa placa, e vocês estão vendo aí alguns resultados nessa configuração do Aurora R15. Então todo o resto dá conta de entregar o máximo dessa GPU, e a gente tem aí aquele desempenho da 4070 Ti. Ela é para quem quer jogar em 4K, acima de 60 quadros por segundo, em alguns jogos até com Ray Tracing ligado. E lembrando que esses testes aí que a gente está mostrando são sem o DLSS, é o poder bruto de processamento dessa GPU. Se você ligar o DLSS, dá para subir esse número aí de quadros por segundo, e se você ligar o DLSS 3, se o jogo for compatível, o que essa GPU também oferece, muitas vezes dá para jogar em 4K a mais de 100 quadros por segundo, desde que o jogo tenha compatibilidade aí com essa tecnologia do DLSS 3 com Frame Generation, a geração aí de quadros por segundo, usando inteligência artificial. 12 GB, o que deve ser duradouro para essa GPU, e para quem trabalha com audiovisual, temos aí 2 encoders NVENC. Lembrando que da 4070 para baixo é um encoder só, da 70 Ti para cima, 2 encoders NVENC para trabalhar com vídeo. Então a GPU é o que está mais de boa nas configurações aqui, e vamos agora às memórias depois na CPU, que é o mais problemático. Vamos então às memórias DDR5. E assim, eu já falei da questão da estética do módulo físico que a gente viu aqui. Pô, por 20 mil reais seria legal se a memória tivesse pelo menos um dissipador assim, sabe? Não precisava ser com RGB. É claro que poderia ser um módulo aí que tem RGB e tudo mais, bonitinho. É o que eu esperaria de uma máquina com toda essa estilização Alienware. Mas a gente tem aquele módulo simples que não tem o dissipador, não deve ser um problema. Mas essa frequência
de 4.800 megatransfers, aqui está metade porque é DDR, né? É duplo, então é esse valor aqui vezes 2. Mas essa questão aí dos 4.800 megatransfers por segundo é um pouco lamentável porque estamos em 2023, DDR5 já está no mercado há um tempo e eu esperaria pelo menos uns 6.000 megatransfers por segundo aqui. E considerando que a gente tem um Core i9 13900K, em alguns momentos a memória pode deixar a desejar com essa CPU rodando aí numa frequência mais baixa, né? Então, agora vamos à CPU, que é o maior problema que a gente tem aqui nesse cara. Primeira preocupação era, nós temos um radiador, né? Um water cooler com um radiador de 240 só, por um i9 13900K. Isso é pouco. A gente sabe que se você rodar estoque, nem 360mm segura direito, né? Então isso foi uma preocupação já na hora que eu vi o projeto dessa máquina, né? E aí, relembrando aqui o que nós temos no 3900K, nós temos aí um TDP de 125 watts, uma CPU que consome fácil mais de 250, chega a 300 em alguns momentos, se deixar. 8 núcleos de desempenho com 16 threads e 16 núcleos de eficiência. O total que a gente tem aqui no Windows de processamento lógico, digamos assim, né, de threads, são 32. Então, 32 processadores lógicos listados aqui. É um canhão e é uma das melhores CPUs que a Intel tem na geração atual. Claro que tem a variação, né, o KS, tem os 13.9, alguma coisa aí no meio também, que dá um pouquinho mais de desempenho, mas em linhas gerais essa é uma das melhores e a gente tem um clock que alcança até 5.800 MHz, né, 5.8 GHz no turbo, ou seja, quase 6 GHz de desempenho nativo, sem overclock. Eu vou comentar sobre overclock daqui a pouco também. Lembrando que o clock base é 3 GHz. Então, para a gente ver essa CPU em ação, eu vou rodar aqui o Cinebench R23 e a gente vai monitorar algumas características para ver o que esse i9 está entregando. Então, vou iniciar o teste aqui e vamos ficar de olho aqui, nas temperaturas e no consumo e nos clocks aqui dos núcleos de desempenho. Então reparem que a gente já testou esse 13900K aqui e para durante o Cinebench, né, que estressa a CPU ao máximo, o uso está em 100%, a gente ter aí uma temperatura em torno de 80 graus, não está passando muito de 80 graus e o consumo aqui de energia não passou de 200 acho que durante o teste 250, né, mas está marcando aqui o máximo de 288. Para isso está acontecendo de duas uma, ou nós temos um cooler aqui bom pra que está segurando essa CPU absurdamente, ou a CPU ela está capada. Então ela já vem numa configuração mais comportada para que você não tenha nem que se preocupar com superaquecimento a custo de desempenho. E aí, dando uma olhadinha no resultado aqui do multicore do Cinebench, a gente vê que, infelizmente, essa CPU está capada. 33.000 pontos, está mais próximo de um 13700K do que de fato de um 13900K. Lembrando que nós já rodamos benchmarks aqui no 13900K e no Cinebench ele fica mais próximo de 40.000 pontos. Então aqui nós temos uma redução bem significativa no desempenho e vou rodar mais uma vez aqui, só para confirmar, né? A gente já rodou aqui antes da gravação, mas só mais uma vez aqui para mostrar que é consistente, Agora subiu aqui um pouquinho a temperatura, mas não está chegando nem em 90 graus durante esse teste. E as frequências aqui também estão mais comportadas, né? Então tá rolando realmente um ajuste, dá para ver aqui pela tensão que está na CPU, né? Ela está bem mais comportada durante o teste. Rola um ajuste já na placa-mãe, na BIOS, para que essa CPU trabalhe de uma forma mais moderada a custo do seu desempenho. Quando a gente roda o single core, aí não tem nenhuma alteração. E quando a gente fala de jogar, né, o single core é o mais importante, então a gente tem aí na faixa de 2.000 pontos, como vocês estão vendo aí no gráfico, e não tem tanta variação para o outro teste do outro PC, né? É mais o multicore mesmo que a gente acaba perdendo aí um pouco do desempenho. Então assim, como uma máquina gamer para jogar, ele está entregando, mas para desempenho é um Core i7, é um 13700K, é isso. Então é um i9 capado para ser um i7. Se tivesse um i7 aqui, seria igual. Aliás, lembrando que eles vendem também configurações com 13700. Mas talvez o 13700 também tenha algumas otimizações ali que acabam deixando ele um pouco mais fraco. Então às vezes isso acontece e é por isso que é importante a gente testar. Esse 13900K não desempenha tanto quanto um 13900K que você compra e monta o seu PC, ou compra de um pré-montado que não trabalha esse tipo de ajuste que a gente está vendo aqui.
Aliás, o K que a gente tem aqui no 13900 significa que ele é desbloqueado para overclock. Então, será que dá para fazer overclock e recuperar o desempenho dele? A gente vai testar isso, mas antes eu quero só mostrar o desempenho do SSD que eu esqueci aqui. Ele bate aí 7 GB por segundo de leitura e 5.5 GB por segundo de escrita. Então o SSD, o Kioxia, que está aqui dentro, tem um desempenho bem legal mesmo. Apesar dele não ter um dissipador, né? Novamente essa história do dissipador, que não deve fazer diferença na maioria dos casos, mas se você fizer um uso intenso do SSD, que assim, SSD... né, leitura, acesso aos arquivos é mais uma operação de rajadas, né? Então, ele vai ler ali o jogo, carregou, aí ele fica em stand-by. Ou você está copiando arquivos, ele escreve, depois fica em stand-by. A menos que você esteja, sei lá, minerando chia com o negócio, não deve sofrer um thermal throttling. Então, é mais a questão de tipo, pô, estamos pagando caro, né? Podia, né, ter podia ter aqui, ó, um dissipadorzinho, né, que nem o Kingston aqui, ó, podia, né? Podia, o link na descrição. Então agora estamos na BIOS do Aurora 15 para dar uma olhadinha nas opções de configuração e essa BIOS me decepcionou um pouco, porque quando a gente fala de Dell, as BIOS que a gente tem da Dell nos notebooks são das melhores, são das mais completas para você personalizar ao máximo os computadores. Então quando eu vi essa BIOS de desktop muito simples e com poucas opções, foi uma surpresa meio decepcionante, né? Então eu fiquei meio decepcionado com essa BIOS super simplificada e nem tem uma opção aqui para colocar ela num modo, sei lá, mais avançado, né? Os controles são bem limitados, ainda mais com esse nível de hardware que está aqui dentro. Mas vamos lá. Temos então aí informações, né, sobre a versão da BIOS, etc. Os componentes que estão instalados. Em avançado, a gente tem aí algumas opções, sim, tá? Não que não tenha opções, mas é uma BIOS mais básica em relação à BIOS que a gente vê aí da ASUS, da MSI, da Gigabyte, etc. E aqui, em avançado, claro, né, tem aqui segurança, opções de segurança, como TPM do Windows e tal, opções de boot também, mas aqui em avançado a gente tem sim uma área que diz opções de desempenho. E aqui a gente tem o recurso, apenas o recurso de overclock. Então eu posso ativar esse recurso aqui de overclock e aí eu vou ter basicamente 2 níveis para trabalhar. Ele vai mexer em algumas características, mas não fica muito claro o que está sendo ajustado aqui. Eu acho que poderia ter mais informações. A gente tem nível 1, temos nível 2 e temos um nível aqui com personalização que permite ajustar apenas 4 atributos, né? O limite aqui do Core Ratio, Core Voltage, Long Duration Power Limit e Short Duration Power Limit, né, com relação aí à potência, os limites de potência de longa e curta duração. A tensão é importante da CPU para mexer na hora de fazer overclock e o multiplicador também, mas seria legal ter outras características também, né, é bem simples aqui. Mas essas são as que a gente mais usa na hora de buscar aí um desempenho mais alto. Eu não vou mexer nisso agora, mas eu vou deixar aqui no nível 2 para a gente ver se tem alguma diferença e a gente vai rodar o Cinebench R23 de novo, vamos lá. Pelo que eu estou monitorando aqui durante o teste, não tem muita diferença nos atributos, então não sei se vai realmente... deu o mesmo resultado. Mas será que eu de fato ativei o overclock? Vou até voltar aqui para ver. Tá ativada lá. Eu não tô louco, eu não tô louco. Aqui, ó, eu dei um Save and Exit, eu cliquei no disquetinho aqui, ó. De novo, ó, tá tudo certo. Temos um overclock meramente ilustrativo. Será que tem alguma coisa rodando em segundo plano aqui que pode estar... Não, tem nada demais, nada demais. Então vamos mais uma vez aqui. Rodar o Cinebench R23, ficar de olho aqui no monitoramento. Agora a temperatura está um pouquinho mais elevada. O consumo está similar, as frequências também. Será que vai dar diferença? 34.975, agora foi quase 35 mil pontos, subiu um pouquinho. Vamos rodar mais uma vez. 35.380 pontos. Então agora a gente atingiu aí uma média de 35 mil pontos mais consistente, né? Então, o velho caso de você já tentou desligar e ligar de novo? Aí funcionou esse nível 2 de overclock. Porém, mesmo com esse overclock que está rolando aqui, a gente ainda não chega na pontuação no Cinebench R23 de um Core i9 13900K rodando nativo sem overclock, como é o caso que a gente já testou aqui, que bate aí quase 40 mil pontos. Então, mesmo fazendo overclock, a gente está só recuperando um pouquinho do que ele deveria desempenhar sem overclock. É um i9 capado que tem aqui nessa máquina, infelizmente.
E a história do chipset dele não ser o Z790, até tudo bem, porque às vezes você não vai usar o que está ali naquele chipset a mais, o Z690 é o suficiente, mas quando a gente soma tudo, e mais uma vez, eu estou constantemente nesse vídeo fazendo uma análise baseada no preço, você está pagando um premium do premium por essa máquina, esses devaneios não poderiam ter passado. Então, essa é a minha opinião. Ainda que assim, se alguém comprar essa máquina para jogar, dificilmente vai reclamar do desempenho, porque realmente ele entrega um desempenho legal. Para jogos, isso aqui que eu tô falando do i9 tá capado, não vai fazer muita diferença, que o single core importa mais. Mas, pela grana que, né, alguém pode pagar por essa máquina. Então assim, esse modelo mais high-end eu não recomendaria. Talvez o modelo que tem o i7. Mas aí o modelo que tem o i7, o 13700, ele tem uma 3060. Se ele tivesse uma 4070 pelo menos, por aquele preço, talvez fosse mais interessante. Então, é isso. Felizmente, um ponto positivo é que é muito fácil fazer upgrade. Então, se você curtiu esse gabinete, curtiu essa estética, você pode, de repente, comprar a versão mais básica e fazer um upgrade ali em cima disso, porque realmente esse é um dos gabinetes mais diferentões. E, por um lado, dá até uma pena o que eles fizeram no R16, né, que é a versão mais atual, que está mais retangular e perdeu a presença que tem esse gabinete, que isso aqui é uma nave, né, isso daqui. Então, olha aí, o R16, ele é mais retangular, mais discreto, ainda tem ali, né, o LED oblongo, né, um retângulo porque ele faz as curvas, né, então tem aquele LED oblongo dos lados ali e tudo mais, Então, por enquanto, é isso que eu tenho para dizer para vocês aí sobre o Alienware Aurora R15, nesse novo quadro que é o Desmontando PCs. Vamos pegar PCs pré-montados aí, conhecer por dentro para vocês poderem julgar a montagem, todo o esquema que foi feito ali, e também vamos dar uma olhadinha no desempenho. Eu pretendo me aprofundar um pouquinho mais aqui, dessa vez, mais uma vez, não deu muito tempo, mas tentei trazer apenas o essencial, o que você precisa saber se você está considerando comprar essa máquina. Espero que esse vídeo tenha sido útil, que vocês tenham se informado e se divertido. Se sim, deixa o seu like aí, dá o joinha para apoiar o nosso trabalho e comenta o que você achou do Aurora R15. Você teria uma nave dessas? Comenta aí. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!